zoando, velho. Você tá me tirando, só pode. Você já achou que eu também? E som, teste, som. E som. Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos nessa noite à disposição do Senhor, para juntos exaltarmos, para cantarmos juntos. Por isso eu te convido a ficar de pé agora, com o dia que está do seu lado, para juntos celebrarmos o nosso Deus, um Deus de promessas, um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que sempre é fiel, um Deus que é fiel para com as nossas vidas. Mesmo quando erramos, quando nós falhamos, quando nós não somos perfeitos, o nosso Deus continua sendo perfeito. E eu te convido nessa noite a se apegar nessa promessa, a celebrar a nova vida que Ele nos deu, recebendo a graça e recebendo misericórdia sobre misericórdia. Por isso vamos celebrar juntos. As palmas.
Ele ouviu o meu clamor. Eu esperei com paciência no Senhor. Eu esperei só nele, com paciência. E Ele ouviu a minha voz, e Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Vamos declarar: Ele é fiel, tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Olhamos para o alto, para os montes. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele vem para você. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel, tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Fala, Senhor. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas mais forte, mais bonita para Ele ainda, em nome de Jesus. Pai, tudo isso é para Ti, é para o Teu louvor, para a Sua glória. Nossas palmas, nossa adoração, nossas vozes, nosso louvor, tudo é para Ti, para o Teu louvor, para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Antes de você se assentar, eu gostaria que você, por gentileza, olhasse para a pessoa que está perto de você, que está um pouquinho mais distante, desse um tchau, e aquele que está um soquinho de distância, que você pudesse cumprimentá-lo desse jeito aqui. Muito bem-vindo você, principalmente, que nos assiste pela internet. Nós recebemos com muita alegria sua vida, seu coração, sua casa, sua família. Esperamos que Deus possa ministrar a sua vida grandiosamente nesse dia e nessa noite, em nome de Jesus. Aproveite e compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo com muitos dos seus contatos, para que outras pessoas também possam participar e ser abençoadas, assim como você também. Você que está aqui hoje pela primeira vez, a gente gostaria de dar um presente para você, tá bom? Se é a primeira vez aqui na nossa igreja, nunca tinha vindo antes, sempre os nossos visitantes precisam ser bem recebidos, e nós esperamos que você volte outras vezes, não seja mais visitante. Mas a grande verdade é que nós queremos dar um presente de primeira viagem. Quando você veio na IPI pela primeira vez, você vai embora com um presente. Só que você tem que passar e retirar isso. Nós não levamos até você. Você tem que se identificar lá no fundo, no balcão de informações, dizendo: olha, é minha primeira vez aqui, gostaria de receber o meu presente, e nós vamos entregar para você e dar isso a você com muita alegria e com muita satisfação pela sua visita aqui conosco também nesse lugar. Bom, nós estamos aí agora no final de novembro, né? Último domingo de novembro, semana que vem já é dezembro, e aí nós já estamos com o Natal já bem perto da esquina. O que nós precisamos fazer agora, irmãos? Nos preparar para esse período de Natal. E para isso nós estamos agora começando uma nova série de mensagens que vai acontecer em todas as terças-feiras da nossa igreja, que tem por título A História do Natal, ou melhor, as histórias do Natal. Existem diversas histórias
que estão por detrás do Natal, ou seja, do nascimento de Jesus, existem histórias paralelas, adjacentes, como por exemplo, a história de Herodes, a história dos fariseus e dos escribas, a história do povo de Belém. Existem histórias laterais que nós queremos conhecer e também ver e enxergar. Então, a partir de terça-feira, venha conhecer conosco quais são as histórias da Bíblia que são associadas também ao Natal. E falando em Natal, nós teremos um ensaio com as crianças para uma apresentação musical que nós teremos no culto de Natal que faremos aqui no último final de semana antes do Natal. Então, para isso, você papai e mamãe que está aqui, ou você que nos assiste pela internet, você tem que procurar a Rede Kids. Por quê? Você vai dar o nome do seu filho ou da sua filha. É de 4 até 11 anos. O que você vai fazer? Vai se preparar com o seu filho. Nós vamos enviar uma canção no seu WhatsApp. Seu filho vai ensaiar durante toda essa semana, sua filha, e no sábado que vem haverá aqui uma gravação individual. Como nós não podemos colocar as crianças todas juntas como um coral, nós vamos gravar individual e vamos editar um vídeo. Então, você, mãe e papai, que quer que seu filho participe, por gentileza, faça esse contato com a Rede Kids, dê o nome do seu filho à sua filha, porque nós não vamos atrás dos seus filhos, vocês é quem trazem para nós, para que possamos fazer essa gravação e preparar esse vídeo para o nosso Natal, tá joia? Outro aviso importante também, é que nós estamos com alguns materiais novos na nossa igreja, que se chama Presente Diário. O que isso significa, pastor? Significa que são devocionais para você fazer durante todos os dias do ano de 2021. O presente diários é uma meditação para cada dia do ano. São 365 meditações para 2021. Então eu peço que, se você tem interesse de dar um upgrade ou, como que a gente pode dizer, esforçar-se na sua vida devocional, por gentileza, passe lá no final, veja algum material. Nós temos a agenda, nós temos o devocional. Infelizmente o devocional de criança acabou essa manhã já, mas nós vamos encomendar mais e deixar mais disponíveis nas próximas celebrações, tá bom? E por fim, para encerrar a nossa conversa, nossos avisos, semana que vem é dia do Ceia, e nós vamos celebrar a Ceia do Senhor aqui, no culto da manhã, às 10 horas, e no culto da noite, às 19h30. Então nós não teremos essa ministração para as crianças que nós estamos tendo aqui do lado, tá bom? Domingo de ceia, você que tem filhos maiores que 6 anos, seus filhos vêm com você, sentam-se ao seu lado, e são ministrados na ceia junto com a igreja. Aí, a partir do outro domingo, nós retornamos com as nossas atividades com as crianças. Mas esse próximo, não haverá atividade para as crianças na nossa comunidade. Ah, pastor, então eu prefiro ficar em casa. Se você preferir ficar em casa, o horário da ceia é às 19h30. Você conecta no YouTube ou no Face e a gente vai celebrar juntos. Inclusive, você que nos assiste pela internet, também precisa conectar para a gente fazer a ceia juntos às 19h30 da semana que vem. Tá joia? Então, crianças, essa semana, você não precisa fazer sua inscrição, porque nós não teremos o Espaço Kids para maiores de 6 anos, por causa da ceia do Senhor que nós vamos celebrar juntos. Vamos colocar em pé, queridos? Nós vamos devolver os dízimos e as ofertas, e eu quero dizer a você que está nos visitando, por favor, não se constrange com esse momento. Aqui nós não ficamos pedindo dinheiro, aqui na verdade nós falamos para os membros da igreja, que são responsáveis de sustentar essa obra, em vir realizar o seu ato rotineiro, habitual e também de generosidade. Estão aqui as nossas urnas. Se você é visitante e tem vontade de participar, esse envelope em branco na frente da sua cadeira é para que você possa fazer isso, tá bom? Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, devolver seus dízimos e as suas ofertas. Pai, nós colocamos diante de Ti essa noite toda a nossa celebração, inclusive o que fazemos com as nossas mãos, que é ofertando e devolvendo no Seu altar em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso conselheiro das fortes, para a eternidade me inspira a paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. Até então exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, me dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, para a eternidade me inspira a paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, me dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora,
Ele é sempre fiel, me dá vitória. Maravilhoso, conselheiro dos fortes, para a eternidade me inspira paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A tua inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, me dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, vamos celebrar. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam, yeah. A igreja te adora, cantando aleluias a Ele. Santo é o Senhor, os anjos te louvam, yeah. A igreja te adora, te adoramos, cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam, yeah. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Só Ele é santo, só Ele é santo, só Ele é perfeito. Senhor, aceite a alegria do nosso coração por te pertencer, Senhor, por estarmos na sua presença, Pai. Senhor, em teu nome, Pai, nós declaramos, Pai, que tu és vitorioso, que tu és perfeito, que tu és o Deus que venceu. Se nós temos vitória é por ti, não é no nosso braço, não é na nossa força, pois por nós mesmos, Pai, nós somos apenas derrotados, Pai, pois fugimos do alvo, pois nós viramos as nossas costas para ti, pois nós nos esquecemos de ti. E quanto temos vivido, Pai, esquecendo da sua vitória, percebemos algumas derrotas de nossas vidas, percebemos algumas situações difíceis, trabalhosas, complicadas, e esquecemos que a maior vitória já foi dada na cruz do Calvário, que a maior herança já foi comprada, que o sangue foi derramado, e nós temos acesso a Ti, nós temos vida eterna, nós temos comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e essa oportunidade, a beleza dessa oportunidade muitas vezes nos é despercebida, Deus. Deus, queremos lutar com as armas da fé, e queremos declarar que Tu és vitorioso. Aleluias. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos em meio às tribulações. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima
Senhor. O teu governo não muda. Seus pensamentos sobre nós não mudam. O Senhor é poderoso. Como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Tu és impetuoso, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Vamos declarar que Ele é vitorioso. Vitorioso és na tempestade. Ele está, Ele é incomparável, Ele é exaltado. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Só tu és, Pai. Só tu és. Nós não somos, só tu és, Pai. Graças ao teu nome, glorificado seja o teu nome. Que a sua presença seja entre nós. Que a tua graça, o teu poder, a sua majestade, a sua beleza, o seu controle seja sobre nós. Pois só tu és vitorioso. Só tu és vitorioso. Vitorioso és na tempestade. Só Ele está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Os reinos vêm e vão, os governos vêm e vão, as pandemias vêm e vão, as calamidades vêm e vão, as guerras vêm e vão, e a maldade humana é demonstrada, e a nossa pequenez é demonstrada, mas o reino de Deus é eterno, a glória de Deus é eterna, o seu controle é eterno. Pai, tira os nossos olhos desse tempo transitório, tira os nossos olhos, tendo sede de justiça, sede do evangelho, sede de vida nova, sede de novidade, de coisas grandiosas preparadas para o teu povo. Senhor, abre os nossos olhos para vermos, abre os nossos olhos para vermos o teu trono exaltado e o Senhor celebrado pelas nações que um dia dirão: tu és o rei, tu és o rei vitorioso, vitorioso és na tempestade. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono, teu nome imutável é. Imutável é. Imutável é. Teu nome é imutável, Senhor. Teu nome é maravilhoso, Deus. Vem, Espírito Santo, sobre este lugar. Abra os nossos corações para a beleza da vida que temos em Ti, para a palavra que penetrará em nossos corações, Deus. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Enche o nosso coração de desejo de mudança, desejo de mais vida,
desejo de compreender a sua vontade, a sua verdade. Em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Amém, glória a Deus. Nosso Deus é grande. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu espero sinceramente que você não tenha perdido a oportunidade de declarar essas palavras, de sentir o Espírito Santo alimentando o seu coração e até a sua fé com essas verdades que foram proclamadas aqui. Vitorioso é, na tempestade está. Seja em qual tipo, qualquer condição de tempestade, Deus está presente. E Ele não nos deixa cair nem tombar, desde que as nossas raízes estejam firmadas, fincadas, estabelecidas nele. Aliás, essa é a série de mensagens que estamos trabalhando durante esse mês de novembro e agora estendendo para o mês de dezembro, que tem por título Enraizados. Nós já falamos aqui domingo passado, se você infelizmente perdeu e não esteve conosco, nós falamos sobre o cuidado com as raízes, nós falamos a importância de trabalhar com essas raízes para que elas são frágeis. E agora nós vamos falar hoje sobre desenvolver as raízes. Uma coisa é protegê-las, uma coisa é cuidá-las, outra coisa é permitir que elas cresçam, estabelecer um processo onde elas se desenvolvam, onde elas se espalhem, onde elas possam avançar. E nós vamos falar sobre isso porque, na verdade, tudo que nós vemos numa árvore é o que nós não vemos. A maior parte de uma árvore está debaixo do solo, está longe das nossas vistas, onde nós não podemos tocar, onde nós não podemos ver, onde nós não podemos palpar, está lá, dando todos os nutrientes, proporcionando todas as possibilidades de desenvolvimento daquela árvore, dando a ela estabilidade e firmeza e permitindo que ela seja frutífera. Não está à nossa vista, não está diante dos nossos olhos, mas debaixo daquele solo existe um emaranhado de rede de raízes que vão se estendendo para trazer estabilidade. E é fundação. Essa é a palavra. Então o sistema de raiz é a fundação secreta que sustenta uma árvore. E da mesma maneira, na nossa vida, a maior parte daquilo que nós vivemos não é visível. A maior parte daquilo que nós experimentamos não é tangível, palpável, não é concreto. Se dá no mundo do invisível, no mundo do subconsciente, no mundo do espiritual, no mundo dos pensamentos. A maior parte da nossa vida não é o que aparece, é aquilo que está dentro de nós. O que você põe ou expõe no Facebook, o que você posta ou publica em seu Instagram, naquilo que você deliberadamente publica no seu mundo externo, na verdade é uma pequena parcela de tudo aquilo que está dentro de nós. Nossa vida é sustentada por um sistema de crenças, de raízes, que se estendem para nos trazer fundamentação ou não. Porque o processo de raízes numa árvore é para trazer fundação. Quanto maior as raízes, quanto maior o sistema, mais sólida, mais firme, mais posicionada ela está. Por isso que existe uma lei, que a gente chama de lei da fundação, os engenheiros sabem muito bem disso, de que nenhuma fundação pode ser menor daquilo que ela irá suportar. A lei ou o princípio da fundação é essa: uma fundação sempre será maior do que aquilo que está suportando. Bom, nós temos aqui na nossa cidade os nossos grandes arranha-céus, não é verdade? Arranha-céus comerciais, arranha-céus residenciais. Bom, é verdade que não é arranha-céu, mas são prédios, nós já temos alguns deles aqui. E eu fiquei observando esse último que está saindo agora, que está em alguns andares já bem levantados, e eu fiquei avaliando por muito e muito tempo, tudo que a gente via era o que não via, o que não havia. O que não havia lá? Não havia uma obra, apenas os tapumes. A gente via a entrada e a saída dos pedreiros, a gente via aqueles homens de capacete entrando e saindo, mas nada aparecia. Durante meses, eu acredito até anos, tudo que aconteceu naquela obra estava por trás daquele tapume, crescendo para baixo. As brocas sendo cavadas a muitas dezenas de metros abaixo, uma grande quantidade de ferragem, de concreto, de estrutura, para suportar todos os degraus, todos os estágios, todos os níveis que haveriam de compor esse prédio. Ou seja, a maior parte do tempo desse prédio não foi visível, foi ali posicionado nas fundações, porque nenhuma fundação pode ser menor do que aquilo que ela vai suportar. A mesma coisa acontece na nossa vida.
Nós não somos capazes de receber algumas coisas que nós não temos condições de dar sustento e suporte para isso. Tem muitas pessoas que reclamam que não têm, ou que não recebem da vida, ou que não recebem de Deus. Tem pessoas que estão desiludidas com a fé, e pessoas que estão chateadas com Deus, simplesmente porque não receberam o que pediram e o que estavam buscando e almejando. A pergunta não é se eu recebi ou não, a pergunta é se eu estava preparado para receber. Se o meu sistema de raízes, se o meu sistema de alicerces estavam bem fundamentados ao ponto de eu conseguir receber aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava e aquilo que eu imaginava que seria bom para mim. O princípio da fundação é esse, queridos. Nós não vamos receber na nossa vida nada além do que aquilo que nós sejamos capazes de suportar. É aqui que vem o grande princípio das lutas e das dificuldades da nossa vida. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13, que Deus não nos deu tentação que fosse maior do que pudéssemos suportar. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele nos promoveu força, Ele nos proveu força, a fim de que nós pudéssemos suportar. Então é mais ou menos assim, queridos, o que Deus faz no processo de lutas e dificuldades da nossa vida, que muitos de nós não gostamos de experimentar nem passar. Nós temos uma dificuldade que está aqui e vem uma força de suporte para nos ajudar a passar essa dificuldade. Uma força de suporte para nos ajudar a passar essa tempestade. Um sustento especial condicionado a esse momento específico da nossa vida. De repente essa luta ela começa a se desvanecer, ela começa a acabar e o suporte fica. O que acontece? Eu fiquei mais forte do que eu estava anteriormente. E aí eu venho outra luta. E junto com essa luta vem mais uma dose de suporte para que eu possa sustentar mais essa provação, mais essa dificuldade. E então essa luta começa a desvanecer e ela começa a ser vencida e fica aqui esse suporte. E vem uma outra luta e o suporte vem novamente para me ajudar. Esse é um processo de crescimento, esse é um processo de elevação da nossa vida, de fortalecimento do nosso caráter, mas a grande verdade é que a gente não gosta disso, não é verdade? Nós não gostamos de processos, nós não gostamos de fundações, nós não gostamos de raiz, o que a gente quer mesmo são os frutos. O que a gente quer mesmo é uma árvore frondosa, o que a gente quer mesmo é a coisa visível. Eu não tenho nenhum apartamento naquele prédio, mas eu imagino a agonia dos proprietários, que passam ali na frente e falam, ô louco, mas já faz 3 meses e nada ainda, mas já faz 6 meses e eu só vejo o tapume, e já faz 12 meses e nada ainda apareceu, mas é óbvio, porque primeiro precisa crescer para baixo, onde ninguém vê, onde ninguém está interessado, é ali que está o princípio da fundação. O mesmo se dá na nossa vida espiritual. O que ninguém consegue ver em você, o que ninguém consegue ver na sua publicidade, o que ninguém consegue enxergar na sua performance pública, é o que sustenta a sua vida. Ou não, porque muitos estão à beira do precipício, à beira do desânimo, porque o seu sistema de raiz, o seu sistema de fundação está fragilizado, está pequeno, curto e comprometido diante da superficialidade. Irmãos, nós nunca vivemos tempos tão superficiais como vivemos hoje. Nós nunca vivemos vidas tão superficiais como vivemos hoje. Hoje eu recebi uma notícia que escandalizou o meu coração e me afetou profundamente. Fiquei sabendo que nós podemos agora, foi aprovado pelo Supremo Tribunal, se eu não me engano, o divórcio online. As pessoas não precisam nem mais comparecer em cartório. Está tão facilitado, tão rápido, tão proativo, que as pessoas podem fazer isso num clique. Ou seja, nós estamos caminhando para a superficialidade do casamento, superficialidade da vida pessoal, superficialidade dos relacionamentos, superficialidade da fé, onde as pessoas vêm e vão, como a gente acabou de cantar, os reinos vêm e vão, o trono de Deus permanece para sempre, e os seus discípulos deveriam fazer o mesmo, porém eles são tão vulneráveis, tão suscetíveis, quanto esse mundo se promove como frágil e tão vulnerável. Irmãos, a grande verdade que a gente precisa destacar aqui essa noite, é que nós não podemos nos associar à superficialidade. Sem raízes profundas em Deus, nós vamos tombar, nós vamos cair. Se nós não nos desenvolvermos para suportar o que Deus está querendo prover em nossa vida, nós não vamos receber. As promessas de Deus são maravilhosas, são tremendas, são grandiosas, mas a gente precisa se preparar para isso. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Suponhamos que essa aqui é a promessa de Deus para a sua vida, e você quer agarrá-la,
Há uma promessa de Deus para a sua vida pessoal, e ela está aqui. Só que quando você tenta carregá-la, você não consegue, porque você não tem força o suficiente. Você precisa receber dosagens extras de força para conseguir sustentar e elevar essa promessa. Então você vem, tenta puxar e não consegue, e puxa de um jeito, e tenta pedir ajuda, e tenta levantar e não consegue. O que vai acontecer? Um processo de Deus, de fundamentação da fé, de estabelecimento do caráter, de desenvolvimento da vida interior, vai nos fazendo fortalecer. Então eu estou vendo a minha promessa lá. Eu não posso antecipar processo e vir pregá-la, porque eu não vou conseguir carregá-la. Então eu preciso passar por esse processo, onde Deus vai me robustecer, me fortalecer, onde Ele vai me dar recursos para alcançar aquilo. Então eu vou passando processo e vou me fortalecendo, mais processo e vou me fortalecendo, mais processo e vou me fortalecendo. Daqui que essa promessa é minha, eu consigo levar agora. Você percebeu a diferença? O que nós não queremos é processos hoje. O que nós não queremos é crescer para o interior, longe da vista dos outros. Eu quero dizer para você que a sua vida é muito mais do que as suas mãos levantadas na igreja. É muito mais do que o seu culto de domingo na igreja. É muito mais do que a sua oferta que você dá na igreja. Sua vida é muito mais do que o seu trabalho. Sua vida é muito mais do que você aparenta ser na sociedade. Sua vida se dá no oculto, no secreto, no escondido, nos seus sistemas de raiz. Então eu pergunto, como estão os desenvolvimentos das suas raízes? Como está o crescimento das fundações que sustentam sua vida, suas crenças e seus valores? Porque se você quiser crescer, a grande verdade é que você precisa ser maior por dentro do que você é por fora. Esse é o princípio. Isso nós chamamos de desenvolvimento. Nós, para sermos frutíferos, Deus precisa nos tornar maiores por dentro do que nós somos por fora. Um ministério pastoral, ou uma pessoa bem-sucedida, ou alguém que tenha uma certa referência, ele precisa, para sustentar tudo aquilo que as pessoas admiram nele, ter um sistema de raiz. Ele precisa ser maior por dentro do que ele é por fora, para sustentar toda essa pressão, para sustentar essa vida que nós vivemos, para sustentar todo esse processo que estamos experimentando no mundo pós-moderno. Pessoal, nós precisamos ser maiores por dentro, e Deus não tem um plano medíocre para você, Deus não tem um propósito mediano para você, Deus não fica satisfeito com pouco. João capítulo 15 diz assim: eu escolhi vocês, e aí coloca o seu nome aí, eu coloco o meu, eu escolhi você, Denis, para que você vá e dê fruto. E Deus não se contenta com um fruto mirrado, Deus não se contenta com uma pequena colheita. Ele diz assim: eu escolhi você, Denis, para que você vá e dê fruto em abundância, muitos frutos. Deus não quer pouco fruto, Deus quer muito fruto. E não só muitos frutos, a palavra de Deus diz, e que esses muitos frutos permaneçam. Deus não tem projetos pequenos, Deus não fica satisfeito com poucos frutos, e Deus não fica satisfeito com frutos temporários, com coisas que vêm e vão e que não se fundamentam, que não deixam história, que não constroem legado. Deus não se sustenta com isso, irmãos. Deus não se satisfaz com isso. Por isso ele diz, vai e dê fruto, mas não só fruto, muitos frutos, mas não só muitos frutos, frutos que permaneçam. E para isso eu preciso crescer. Para isso eu preciso desenvolver raízes maiores por dentro do que eu sou por fora. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Porque, irmãos, nesse mundo de performance, nesse mundo de publicidade que a gente vive, a grande verdade é que as pessoas vivem no mundo da superficialidade. Tem tantas frases de efeito que a gente vê lá no Facebook, né? De uma pessoa, por exemplo, que postou alguma coisa lá e é tal, assim, alguma coisa até meio filosófica. Aí você vai conversar com ela pessoalmente, só sai desgraça. Não, mas no Facebook dela é só coisa filosófica, só coisa bonita. Mas aí você senta para conversar com ela, não existe uma consideração que você possa falar, uau, gostei disso, isso me enriqueceu, foi agradável a sua presença, a sua companhia. Porque o que eu aparento ser é muito diferente daquilo que eu sou de verdade. Nós não ficamos decepcionados quando a gente se aproxima de uma pessoa e a gente percebe que ela é menor do que aparentava ser. Você não fica? Eu fico. A gente olha uma pessoa e fala, uau, que interessante, olha como ela vê a família, olha como ela pensa trabalho, olha que interessante como ela cria uma rotina pessoal, olha só como ela é a sua vida de igreja. Aí você se aproxima
e descobre que tudo isso é uma superficialidade, que tudo isso não se passa de apenas alguns centímetros de fundação rasa, apenas uma performance, apenas um teatro social para poder, de alguma maneira, atender aos requisitos de uma sociedade que pede que as pessoas tenham um certo tipo e um padrão de comportamento. Mas na verdade, não há profundidade. Não é frustrante? Agora, o contrário não é verdadeiro? Quando você se aproxima de uma pessoa, quando você conhece alguém, você cria um laço de amizade ou um laço de pessoalidade com ela, e de repente essa pessoa se mostra tão profunda. Ela tem uma forma diferente de enxergar a vida, ela tem uma forma diferente de ver a questão patrimonial, a questão financeira, ela tem um jeito diferente de compartilhar a palavra de Deus. Parece que aquela pessoa, ela é muito maior do que o mundo parece, o que ela parece ser para o mundo. E a gente fala assim, que desperdício uma pessoa dessa ficar dentro de casa. Que desperdício essa pessoa não estar num púlpito, que desperdício essa pessoa não está adorando, que desperdício essa pessoa não está nas redes sociais, que desperdício a gente ter Felipe Neto no YouTube com milhões de seguidores e ter esse cara sem YouTube. Que raiva, irmãos! Gente que tem conteúdo, gente que tem profundidade, gente que tem ser para dentro, que surpreende a gente. E eu pergunto para mim às vezes, e quero compartilhar essa crise com você. Quando as pessoas convivem comigo, elas surpreendem porque eu pareço ser mais profundo do que eu sou na minha vida pública? Ou eu as decepciono porque eu sou mais superficial do que eu aparento ser na vida pública? Como eu sou? Quais são minhas raízes? Irmãos, tem muitas pessoas que querem conhecer a IPI de Sertanópolis. Quando elas vêm aqui, elas se surpreendem com a membresia da igreja, com as pessoas que tomam o nome dessa denominação, ou elas se decepcionam? Algumas pessoas já falam, pastor, o que está acontecendo aí na IPI de Sertanópolis? Eu falei, rapaz, vem cá para você ver, só você vendo e orando com a gente aqui para poder explicar. Eu não sei te dizer. O negócio é que Deus está fazendo alguma coisa especial. Mas quando a pessoa vem e ela vê a sua vida, ela vê a minha vida, ela vê a nossa estrutura, ela vê o nosso comportamento na cidade, ela vê o jeito como a gente pensa e vive a vida, ela vê como a gente se relaciona com as coisas da terra, ela se surpreende ou ela se decepciona? Irmãos, eu tenho um grande desafio na minha vida, e eu quero compartilhar com você. Se você quiser trazer isso para você, bem. Se você não quiser, tudo bem. Você está aqui, talvez seja um consumidor da fé, e não tem como a gente selecionar quem é consumidor da fé, e quem pratica uma fé verdadeira. Não dá, e não é meu papel fazer isso, mas eu quero compartilhar um desafio com você. Sabe qual é? O desafio de você ser maior por dentro do que é por fora. Esse é o nosso desafio. Ter uma vida que seja com V maiúsculo, uma vida abundante, uma vida graúda, como diz os antigos, uma vida com sustância, como diz o interior, mas uma vida fortalecida e que seja muito maior por dentro do que é por fora. E Paulo, sabendo disso, escrevendo aos Efésios, ele fala para os Efésios, vocês precisam crescer para alcançar a promessa que Deus tem para vocês. Deus tem coisas grandiosas para vocês, Efésios. Então eu peço, cresçam para vocês receberem. Cresçam para vocês receberem. Essa é uma palavra para mim, irmãos. Eu já recebi agora, enquanto eu falo com você. Deus, eu quero crescer para receber. Você pode dizer isso também para o seu coração? Você pode dizer para você que está assistindo pela internet, Deus, eu quero crescer para receber. Eu quero crescer para receber. Paulo diz, por essa razão, eu oro por vocês, para que vocês desenvolvam e alcancem aquilo que Deus prometeu. Mas Paulo não diz só isso. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 3, e que é lindo, e que eu quero nesse momento ler com você. Versículo 14, por essa razão, eu dobro os meus joelhos. Paulo está dizendo assim, que toda a família dos céus e na terra, que toma o nome de Jesus, diante dessa testemunha, para que segundo as riquezas da sua glória, Deus conceda que vocês sejam robustecidos, fortalecidos, aumentados em poder, com poder pelo Espírito de Deus, onde? No homem interior. Paulo está de joelhos, sabendo que Deus prometeu, aquela promessa linda e maravilhosa, ele diz, não percam isso. Irmãos, eu estou de joelho por essa igreja também,
Eu estou de joelho pela sua vida dizendo, eu oro para que em Deus você seja fortalecida, eu oro para que em Deus você seja fortalecido, eu oro para que as coisas dessa vida não distraiam você, eu oro para que essa pandemia não enfraqueça a sua fé, eu oro para que as propostas desse mundo não roubem os sonhos de Deus para você, eu oro para que você não perca a vibração do Espírito Santo no fundo da sua alma, eu oro porque as promessas que Deus tem para você só podem ser alcançadas se você se fortalecer no seu homem interior. É por isso que Paulo diz, eu coloco de joelhos, porque vocês não vão receber, se vocês não forem robustecidos. Essa palavra é bonita, no grego significa malhação, sim, é a ideia do ginásio, é a ideia da musculação, é a ideia de você pegar um peso de cadeira e fazer mais força, e tentando trazer com que a sua musculatura esteja acostumada a grandes excessos de peso, e Deus está dizendo, fortaleçam-se, porque a minha promessa é grande, o peso da minha glória é poderoso, a minha glória é abundante, fortaleça, senão você não vai suportar. 2 Coríntios capítulo 4, diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que nos há de ser revelada. Não há, queridos, não há nada que se compare ao peso das promessas e da glória de Deus sobre nós. Só que com raízes frágeis nós não vamos receber, nem vamos suportar. Não vamos alcançá-las. E a gente para no meio do caminho e tomba, porque achamos que não tínhamos raízes o suficiente para sustentar aquilo. De fato, no homem interior, seja fortalecido naquilo que é dentro, não naquilo que é fora. Irmãos, tem muito teatro, não acredite em teatro, não acredite em performance, porque nesse mundo que a gente vive, o homem interior, importa nada, ué, não importa se ele sai com 2, 3 ao mesmo tempo, mas se ele tem um corpo sarado, não importa se ela tem caráter ou não, mas se ela tem dinheiro. Não importa se ele é santo ou não, se ele prega vitória, se opera milagres. Não importa o que tem dentro, importa o que tem fora. E aí Jesus fala assim para os fariseus, em Lucas capítulo número 11, versículo 29 e 30, ele fala assim, fariseus, vocês são doidos? Vocês não sabem que o Deus que vê o exterior também vê o interior? Não adianta vocês lavarem o copo por fora, se o copo por dentro está cheio de rapina e sujeira. Não adianta maquiar. Deus vê o que está fora e o que está dentro. Quando foram ungir o Davizinho, um pequeno pastor de ovelhas, o Samuel ficou impressionado com a quantidade de homem musculoso e forte na casa de Jessé. O Samuel olhou para o Jessé e falou, Jessé, teu DNA é forte demais, meu irmão. Olha esses filhos que você tem, um mais musculoso que o outro, um mais esbelto que o outro, um mais esperto que o outro. Você olhava assim e falava assim, uau, nós estamos diante de uma genética, como o Hitler pensava que existia, uma genética ariana, de alto nível. Daqui a pouco entra um carinha cheirando bode, fedidinho, pequenininho, mirradinho, bracinho fininho, não tinha bíceps, não tinha tríceps, não tinha tórax, não tinha quadrúpede, não tinha nada. Você olhava nele assim, era uma tábua, desse tamaninho, cabelinho ruivo, enroladinho, com um cajado na mão. Aí o Samuel pergunta, quem que é esse aqui? O Jessé fala, esse aqui é o meu filho também, só que esse aqui não puxou para a genética do pai. Aí o Samuel fala, bom, então vamos lá, vamos ungir Eliabe, porque o Eliabe é o mais forte dos seus filhos. E aí Deus falou, para tudo. É óbvio que Deus não é João Kleber, né? Para. Ele não faz isso. Mas ele fala, para tudo, Samuel, você está doido? Você vai ungir o Eliabe só porque ele é forte? E aí 1 Samuel, capítulo número 16, versículo número 7 diz assim, porque Deus não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, mas Deus olha o que há no coração. Não tem como enganar, é por isso que Paulo fala, você quer as bênçãos e as promessas de Deus? Cresça por dentro, no homem interior, se fortaleça lá, porque é lá que as promessas de Deus vão chegar. Não é pelo teatro, pelo circo, pelas artes cênicas que você faz daqui para fora, mas daqui para dentro do seu secreto, onde ninguém vê,
É lá que estão as promessas de Deus sendo preparadas para você. E aí o Paulo continua falando palavras bonitas, ele diz que Cristo habite pela fé em vossos corações, ou seja, lá dentro, no interior, a fim de que estando arraigados, a palavra arraigados em grego significa criar raízes, olha que palavra bonita, a fim de que vocês criem raízes e sejam fundados. A palavra grega para fundado significa aquilo que entra para debaixo do solo, a fundação daquele prédio, por exemplo, em amor, e vocês possam compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Irmãos, isso aqui não é uma metáfora, e não é uma hipérbole, só para exagerar. Paulo está falando de algo possível. Ele diz, cresçam, amadureçam, para que vocês cada dia mais recebam mais e mais e mais e mais de Deus, e mais de Deus e mais de Deus na sua vida. Cresça por dentro para que mais paz, mais alegria, mais amor, mais bondade, mais mansidão, mais longanimidade, mais felicidade entre na sua vida. Cresça por dentro, é o que Paulo está dizendo. Só que isso não vale a pena no mundo de hoje, vale? Se alguém chega para você e, por exemplo, está conversando, tal, o cara fala, rapaz, troquei de carro, peguei um carro zero aqui, olha só, tal, paguei não sei quantos mil e tal, e você está lá com a sua bicicletinha, seu porvinho, alguma coisa assim, e aí o cara fala para você, e aí, você? Então, rapaz, eu tenho muita paz. Peraí, olha aqui, tem ar-condicionado, ar digital, tem direção elétrica, tem touchscreen, tem não sei o que, tem airbag e tal, e você? Aí eu estou cheio de amor. Isso não vale para esse mundo, vale? Porque o fruto do Espírito que acontece no interior, segundo Gálatas, capítulo 5, versículo 22, é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Tudo isso está no âmbito do interior. Coisas que não são concretas, irmãos, coisas que não são palpáveis, coisas que não são contabilizadas, coisas que não podem ser mensuradas, coisas que são espirituais e que são do nível interior. E Deus fala, quando mais crentes você for em mim, ou vocês forem em mim, quanto mais crentes vocês forem em mim, mais amor, mais paz, mais bondade, mais mansidão, mais domínio próprio, mais alegria, mais isso vocês vão querer ter. Só que o fruto do mundo é o seguinte: performance, desenvolvimento, capacitação, patrimônio, conquista, vitória, que mais? Tudo isso são os frutos do mundo. O mundo que é aquilo que eu possa contabilizar, eu tenho que colocar no papel, quantas vezes eu já troquei de carro, quantas casas eu tenho, quanto eu tenho na minha poupança, qual é a minha carteira de investimento, quantas faculdades eu tenho, quantos currículos eu posso enviar, e tudo que eu posso medir, esse mundo fala, aí sim eu estou vendo valor. Mas se você falar, estou cheio de paz, irmão, eu estou cheio de amor, eu estou cheio de alegria em Deus, isso não pesa para esse mundo, mas é exatamente isso que Deus diz que nós devemos ter. O nosso problema não é ter as coisas, o nosso problema são as coisas nos terem. Esse é o maior problema, é quando ela nos tem, ao ponto de a gente associar alegria com o ter, paz com o possuir, bondade com o patrimônio. Na verdade, irmãos, não tem nenhum problema ter, o problema é quando as coisas me têm. É quando elas passam a ser o meu alvo, e eu começo a desenvolver o fruto do mundo, que é desenvolvimento, performance, publicidade, vitória, sucesso. Essa é a palavra de ordem dos dias atuais, sucesso. E eu pergunto para você, o que é sucesso? Vamos lá, você consegue responder? Vamos lá, vamos colocar duas pessoas aqui. Um camarada de alta performance, se dedicou, se esforçou. Eu não estou falando mal dessas coisas, tá bom, irmãos? Só estou dizendo que ele se dedicou, se esforçou, trabalhou muito, suou, começou a deixar sua família para trás e continuou a se dedicar aos seus ganhos, aos seus dividendos econômicos, e ele se aplicou a isso e começou então a perder a mão com a sua família. De repente ele já está separado, está visitando seus filhos ao final de semana, daqui a pouco ele não está mais visitando nem os filhos já não querem mais falar com ele, de tão distante que ele está, e ele já está crescendo na empresa, porque agora ele já está mais livre, mais solto na vida de solteiro, ele consegue aplicar mais e se aumentar os seus recursos, aumentar a sua profissão, se desenvolver ainda mais, chegar ao topo da empresa. Ele está lá no alto escalão, está lá em cima, sozinho, sem ninguém. Ele chegou lá sozinho, ele deixou um rastro de sangue para trás, mas ele chegou onde ele queria chegar. E as pessoas dizem, uau, que sucesso, olha só o que esse cara conseguiu.
tem apenas 40 anos, 35 anos, 50 anos, e já chegou nesse lugar. Uau! Maravilha. Agora vamos pegar um outro homem, que tentou um negócio, não deu certo, faliu, teve que renegociar as dívidas e tal. A hora que ele estava colocando a cabeça para fora, começou um outro, faliu de novo, dá um problema, sempre aquela dificuldade. A esposa ajuda de vez em quando aqui, ajuda de vez em quando lá, mas estão unidos, estão tentando, estão lutando, e lá vai ele de novo tentar mais um empreendimento, e já é o terceiro que não dá certo, as coisas não acontecem na sua vida, mas os filhos estão na igreja, estão adorando a Deus, estão louvando a Deus. Um deles quer ser cada dia mais um homem de Deus, o outro quer mostrar ao mundo a sua alegria de servir Jesus, e lá estão eles agora no final da vida, sem dinheiro, sem patrimônio, talvez até usou alguns dos patrimônios para pagar a dívida, estão juntos agora, o marido, a mulher e os filhos servindo a Deus. Eu pergunto para você, quem foi bem sucedido aqui? O que é exterior ou o que é interior, irmãos? Eu não estou dizendo para você deixar de buscar aquilo, mas eu quero dizer que essa não é a medida do sucesso de uma vida, irmãos. A medida de um sucesso de uma vida não é o que fazemos, o que temos, o que possuímos. A medida de um sucesso na vida é o legado que deixamos e a pessoa que fomos. No interior, no interno, em quem eu sou. Então, qual é a régua que você usa para medir sucesso na sua vida? Porque esse mundo diz coisas visíveis, e Deus fala, não tem nada a ver com visível, é arraigado, fundamentado em amor, para que vocês alcancem lá no interior, força o suficiente para vocês alcançarem minha promessa. E isso é um grande mistério, que infelizmente nós não estamos muito dispostos a viver. Sabe por quê? Porque é muito difícil viver nesse mundo aqui, queridos, que valoriza o exterior e o visível. É muito difícil. Crescer por dentro não é nada divertido no mundo de hoje. Nada divertido, entendeu? O camarada chega lá e fala para você, e aí, você não vai, assumir aquele novo cargo na empresa? Que cargo? Aquele lá que você tem, não sei o que. Fala, não rapaz, na verdade para mim assim, eu quero continuar nisso porque eu estou crescendo por dentro. Isso é piada, irmão. Você está de brincadeira? Olha a proposta que você tem. Irmãos, crescer por dentro não é divertido no mundo que fala que você tem que performar, que você tem que produzir. Quanto maior a sua produtividade, mais visível é e mais bem-sucedido você se torna. Quem contou essa mentira para você? Porque eu já vi muita gente que foi muito produtiva e chegou lá sozinho, dando toda a sua produtividade para poder recuperar coisas preciosas que ele perdeu na sua vida. Ah, mas, irmão, se você não concorda comigo, não tem problema. Você não precisa concordar com o pastor Denis. Mas se você ler a Bíblia, você não vai conseguir discordar dela. Que ela chama você a um crescimento responsável. E qual que é o crescimento responsável? Aquele que acontece de dentro para fora. Porque o de fora para dentro vai colocar você em risco. O de fora para dentro vai colocar você numa zona de perigo. Crescer não é nada divertido nesse mundo do externo e do visível. Nada divertido. Eu digo para você que eu estou sob pressão. Eu estou sob pressão. Não nessa igreja. Amo trabalhar nesse lugar, servir nesse lugar, nem trabalho, eu sirvo, né? De tanta alegria que eu tenho de estar aqui na IPC, mas eu estou sob pressão de um mundo que exige de mim que eu seja uma aparência de pessoa e que eu não seja uma pessoa verdadeira. Mas eu decido na minha vida, e eu quero convidar você também a refletir sobre isso. Cresça, decida crescer. Não é divertido, não é gostoso, mas decida crescer. Dói, mas decida crescer. Crescer não é divertido primeiro, porque geralmente crescer envolve perdas. Eu vi a minha filha essa semana arrumando a caixinha de boneca dela para doar. Oh meu Deus, ela está crescendo. Ela vai doar a boneca, gente? Não, ela tem que segurar a boneca, ela tem que brincar pelo menos até os 35 anos de boneca. Casar aos 48. Crescer envolve perdas. E eu vi ela colocando um vestidinho que nós compramos para ela há um tempo, para uma ocasião especial. Acho que ela vestiu 2 ou 3 vezes, porque, uma ocasião especial, e cresceu muito rápido. E o vestidinho foi ficando, ela colocou, ficou aqui em cima, aqui assim. E ela falou, pai, eu vou ter que doar esse vestido. Eu falei, sim, filha, porque não serve mais, você cresceu, perdeu. Quando a gente cresce, a gente perde algumas coisas. E a gente tem que estar disposto a perder.
Quando você quer crescer na fé, meu irmão, quando você quer crescer na palavra de Deus, quando quer crescer na vida com Jesus Cristo, no discipulado, tem que estar disposto a perder. Se não há perdas, se não há contabilização de custos na sua vida, quando o Evangelho chegou, então o Evangelho não chegou, porque quando o Evangelho chega, ele sempre vai pedir alguma coisa para nós, sempre tem custos. Jesus disse em Mateus, capítulo número 16, ele disse assim: se aquele que quiser vir a mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Irmãos, não tem como nós seguirmos sem perder. Quer crescer? Esteja preparado para perdas significativas. Você vai perder alguns prestígios. Irmãos, eu já perdi prestígio por ser de Jesus, sabia? E eu conheço algumas pessoas que estão sentadas aqui nessa comunidade hoje à noite, outras que assistem pela internet, dessa cidade, que quando vieram para essa comunidade, se batizaram aqui, perderam prestígio social. Disseram: o quê? Agora você é um crente? Perderam. Mas irmãos, crescer envolve perda. Envolve perda de amizades que não me faz bem, envolve perda de hábitos que estão destruindo a minha vida pessoal e espiritual, envolve perdas de coisas que são significativas para mim, até perdas financeiras. Eu conheço gente que cresceu com Jesus e teve que perder todo o seu sistema financeiro para depender mais de Deus. Por que Deus faz isso? Eu não sei, queridos. Mas algumas pessoas perdem todo o seu patrimônio em algum momento na sua vida com Deus. Por quê? Não sei. É o jeito de Deus trabalhar, mas existem perdas. Alguns perderam coisas importantíssimas para estar onde estão em Deus. Se você não quer perder, não crie raízes, porque quando a raiz cresce, alguma coisa acaba sendo deixada para trás. O crescimento envolve perdas, não é verdade? O crescimento não é divertido porque exige um tempo longo. A gente não gosta de tapume, né? Quem já fez reforma em casa aqui? Sabe como é que é, né? Você começa uma reforma, o que você quer? No outro dia ela esteja pronta. Você fecha a chave da casa e fala: eu vou trabalhar. A hora que eu voltar, eu quero que os pedreiros tenham deixado tudo limpinho, os azulejos. É assim que acontece? Né? Para deixar aquilo pronto, exige um processo, às vezes longo e demorado. Irmãos, não se faz um homem de Deus do dia para a noite. Não se faz uma mulher de Deus em apenas algumas semanas. Por isso, se você é um novo convertido aqui, acabei de batizar você domingo passado, não se preocupe. As suas raízes ainda são pequenas, não se preocupe, a sua maturidade ainda é mínima, fique tranquilo. Mas se você está um bom tempo aqui conosco, e ainda continua sentado no banco, dizendo: ainda não é meu momento, significa que você ainda não entendeu, que ser um servo e uma serva de Jesus envolve uma entrega. Uma entrega é um processo. Quanto tempo você acha que demora para fazer um homem de Deus? Quanto tempo? Bom, vamos falar aqui primeiro sobre o nosso grande amigo José, o José do Egito. Quanto tempo foi necessário para que José do Egito fosse o José do Egito? Olha o trava-língua aí. Quanto tempo você acha que é preciso? 17 anos, irmãos. Ele ficou no Egito como escravo para chegar a ser primeiro-ministro do Egito. Quanto tempo você acha que Moisés demorou para ser o grande líder de Israel? 40 anos só de deserto para ele aprender o que é ser dependente de Deus e ser um homem de Deus. Quanto tempo você acha que levou Davi para ser o rei de Israel? Entre 15 e 17 anos, da sua unção até o seu reinado, 15 a 17 anos. Quanto tempo Paulo para se tornar um apóstolo? Entre Atos capítulo 9 e Atos capítulo 10, há um intervalo de 10 anos. Paulo ficou em Tarso, acrescendo raiz, fazendo nós não sabemos o que, mas o fato é que ele cresceu raízes nesses 10 anos. Quanto tempo você acha que leva para um homem e uma mulher de Deus crescerem? Leva muito tempo. Leva tempo para desenvolver a nossa fé, leva tempo para a gente andar com Cristo, leva tempo para a gente crescer em maturidade. Irmãos, eu tiro isso para a minha vida. Quando eu cheguei aqui nessa comunidade, olhando hoje para 6 anos atrás, eu era um menino nesse púlpito, irmãos. Ainda era uma criança. Hoje, eu sou um homem crescido talvez, mas o meu objetivo é falar: Senhor, trabalha em mim. Faz 16 anos que eu sou pastor, faz 21 que eu prego o Evangelho, e eu fico dizendo: Senhor, cresça em mim, desenvolva em mim, não importa o tempo que demorar, eu quero chegar nesse lugar chamado promessa de Deus, eu quero chegar aonde o Senhor preparou para mim. Eu sei que Ele tem um lugar lá para mim, irmãos, e custe o que custar, demore o que demorar, eu quero viver isso para a minha vida, e eu espero que você também esteja disponível. Não miogize a vida, não deixe a vida um miojo instantâneo. Espere processo, espere o cuidado de Deus, espere a provisão de Deus, e determine no seu coração de que o tempo de Deus, por mais demorado que pareça, é o melhor para a sua vida. Amém? Espere. Crescer não é divertido, mas demora um bom tempo para isso. Demora um bom tempo. E por fim, crescer não é divertido,
porque existem processos dolorosos nisso. À noite a minha filha e meu filho às vezes pedem lá, pai, faz massagem na minha perna. É a dor do crescimento, né? O que está acontecendo? Aí está doendo aqui, está doendo aqui, está doendo aqui. Vamos fazer massagem, está crescendo. Isso é bom, está crescendo. Crescer dói, irmãos. Crescer dói demais. Crescer envolve um processo de, tocar em feridas, trabalhar traumas, mover corações. Eu convido você a se preparar para isso. Preparar, porque se você quer crescer, vai doer um pouco. Mas a grande verdade, a maior das verdades é essa. Crescer não é divertido, mas é recompensador. Pois só assim nós vamos receber aquilo que nós chamamos de maturidade. Então eu convido você essa noite a querer isso. Paulo diz, por essa razão eu me coloco de joelhos. Por que Paulo se coloca de joelhos? E por que o pastor Denis se coloca de joelhos também como Paulo? Para que nós cresçamos, irmãos. Porque só crescendo por dentro, criando raízes profundas, é que nós vamos chegar a um processo de maturidade. Deus não abençoa meninos, Deus não abençoa meninas na fé, Deus não abençoa criancinha, Deus abençoa homens e mulheres que decidiram passar pelo processo da dor, passar pelo processo da perda e passar pelo processo do tempo para receber aquelas promessas que Ele já preparou e Ele já estabeleceu para o seu coração. Eu convido você a se colocar em pé, por gentileza, nesse momento. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero orar com você. Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, nós estamos passando por processos difíceis nos dias atuais. Pai, nós temos sido cada vez mais superficiais. Nós temos sido cada vez mais rasos na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal. Mas nós queremos alcançar um lugar que chama maturidade. Nós queremos ir até lá, Pai. E nós não conseguiremos ir lá sozinhos. Nós não conseguiremos ir lá tomando na mão de um pastor. Nós não conseguiremos ir lá fazendo parte de uma igreja evangélica. Nós só conseguiremos ir a esse lugar de maturidade se a gente for com Jesus Cristo. Se a gente caminhar com o Senhor. Se a gente andar com o Senhor. Então, Paizinho, eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor tome nas nossas mãos. Se existem bebês espirituais aqui, eu sei que o Senhor é tolerante. Eu sei que o Senhor cuida deles, porque acabaram de nascer e vão crescer. Mas existe gente aqui essa noite que não tem crescido, que está com um processo de nanismo no seu coração. Gente que não está desenvolvendo, porque tem medo de assumir compromisso, porque sabe que não tem fundação suficiente para suportar o peso da glória. O Senhor desafia corações essa noite. Desafia o meu coração a querer crescer ainda mais por dentro, porque eu quero ser um homem de Deus, Pai. Eu quero ser um homem crescido por dentro. Eu quero, ó Deus, que tudo que acontece por fora seja apenas um pequeno efeito daquilo que é abundante por dentro. Então, Senhor, faça isso também na vida dessa igreja, na vida dos meus irmãos. Que nós cresçamos, amadureçamos, desenvolvamos a nossa vida de fé e na presença do Senhor. E que nada mais importe nesse mundo, não os números, não as mensurações, não os catálogos, que o que importe em nossa vida seja o nosso relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Esse é o critério de um homem e de uma mulher bem-sucedida: amar a Deus sobre todas as coisas e andar nos teus caminhos vivendo o melhor do Senhor. Eu quero ser bem-sucedido e convido essa igreja que me ouve a ser bem-sucedida no Senhor, a ser frutífera, próspera, no nome de Jesus, porque nós somos teus e queremos ver a tua face, aonde nada mais importa, só a tua presença, aonde há mais e mais e mais, aonde não há rasuras, aonde não há margens, aonde não há superficialidade. Nós queremos, eu quero mais. E eu espero que essa noite, irmãos e irmãs, se unam comigo nessa canção e declarem: eu quero mais. Tem mais de Deus, tem mais de Deus na minha vida, tem mais de Deus na minha história. Aleluia, eu creio. Então vamos clamar juntos, irmãos. Vamos pedir a Deus que Ele mostre a sua face e que nada mais importe para nós essa noite.
do Senhor em nós. Vamos declarar mais uma vez de tudo que eu provei, tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui, desejo a tua glória. Então eu correrei pra te encontrar, me lanço em teus braços, e então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Seu momento agora, peça ao Senhor que Ele libere mais sobre a sua vida. Ele tem mais para derramar sobre o seu coração. Ele não tem só isso que você experimentou na Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Ele não tem só isso que você experimentou nos cultos até hoje. Ele não tem só isso daquilo que você diz de religião. Ele tem mais, abundantemente mais. Ele tem coisas maiores, coisas superiores, coisas profundas para revelar ao seu coração e ao meu. Então diga: Senhor, libera, eu quero mais. Libera, libera, libera sobre nós, Senhor. Libera, libera essa noite, Espírito Santo. Peça isso, meu irmão. Peça isso, minha querida irmã. Peça a Deus: eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero ir mais fundo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Venha sobre nós, Espírito de Deus. Peça isso, libera. Nós queremos mais e mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Eu creio, Senhor. Com teu amor e da tua presença nos leva. Vem e enche cada espaço nesse lugar, nessa noite. Seja aqui aquilo que é na tua presença no céu, e que seja aqui na terra. Seja aqui na terra como é no céu, E que seja aqui na minha vida, na nossa vida. seja aqui na terra como é no E que seja aqui nessa igreja, nessa cidade, nesse lugar que estamos. Oh, Mostra-me tua face, nada, nada, nada. importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Senhor Jesus, eu espero que essa noite nós não tenhamos desperdiçado o nosso precioso tempo para fazer coisas que a religião manda, mas que tenhamos investido o nosso precioso tempo para crescer nossas raízes no Senhor. E que o Senhor seja tudo que essa igreja procura: a sua glória, tua presença, o teu peso. Desenvolva em nós aquilo que precisamos para crescer e frutificar em ti, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.